Muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o Encontro com o Claudião. Estamos aqui com o Dr. Carlos. O Carlos aqui especialista em todas as áreas da fisioterapia. Vai explicar um pouco para a gente sobre a TVP, a trombose venosa profunda. Daí vai passar aqui os sinais e sintomas da doença, tratamento para você, telespectador, que nos acompanha aqui. Carlos, muito obrigado, muito boa tarde para você. Explica um pouco para a gente aí o que essa doença pode acometer a nós brasileiros, a nós seres humanos. Então, boa tarde, Cláudio. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, aqui na minha cidade, na minha casa. Está recebendo vocês, o pessoal de casa, sejam bem-vindos. Então, fala um pouquinho sobre a TVP, que o nome é trombose venosa profunda, que é uma doença vascular, né, como o próprio nome já diz, que é caracterizada pela formação de trombos, né, na região dos membros, principalmente dos membros inferiores, acarretando a obstrução parcial ou total dessas veias. Certo? E sobre a etiologia, ela é uma doença que atinge grande parte da população, cerca de 2 para 1.000 a cada ano, né? 2 pessoas a cada 1.000 a cada ano. E Carlos, o que esse paciente pode vir a relatar ao profissional? O que ele pode sentir antes de ele procurar um médico, né? O que vai acontecer com ele? Quais são os sinais e sintomas dessa doença, Carlos? Então, ela é a sintomatologia é bastante característica dessa doença, né? Ela é bem característica, ela é bem clara quando mostra os problemas com a relação à doença venosa. Ela difere um pouquinho da doença arterial. No caso da TVP, ela é uma dor, a palpação, né? Ou uma dor espontânea muito forte que atinge essa pessoa, que ela reclama. É um empastamento da panturrilha, a panturrilha fica mais dura, né? Parecendo uma pasta mesmo, uma palpação. Aumento da temperatura do membro afetado, que difere um pouquinho da arterial. Geralmente na arterial ela fica mais fria, essa região. Na TVP, a região fica mais quente. Ela tem edema, geralmente um edema subcutâneo muscular, entre outras coisas, tá? Aí, queria falar um pouquinho para você sobre os fatores de risco, o que pode acontecer, tá? Geralmente, os principais fatores que estão diretamente ligados à TVP é da parte do gênese dos trombos, que é a estase sanguínea ou uma lesão endotelial, de estado hipercoagulabilidade, tá? Só que a gente tem que lembrar que para isso acontecer, ou quando isso acontece, também é levado naquelas doenças cardíacas do sistema circulatório que geralmente acontece pelo sedentarismo, né? O pessoal fica muito parado em casa, faz exercícios, ou que trabalha muito tempo numa posição só, fica muito sentado, alimentação ruim, né? Não tem uma alimentação saudável, não faz exercícios. Então, tudo isso pode levar à formação de placas, de ateromas, que podem posteriormente causar uma trombose venosa profunda. E Carlos, eu tenho um amigo meu, e o avô dele teve que amputar a perna. Pode chegar a esse risco, a esse ponto de ter que amputar? É comum? Como é que é? Isso. A amputação é comum tanto nas doenças arteriais ou nas doenças venosas. Tá? Geralmente é mais comum nas arteriais, que ela é um estado um alto agravamento dessa doença. Ou seja, houve uma obstrução total dessa veia. É uma veia importante que não teve a possibilidade de fazer uma ponte ali para revascularizar essa região. Geralmente se faz esse tratamento, né, para revascularizar essa região, só que mesmo com esse tratamento não conseguiu. É um tratamento de urgência, uma cirurgia de urgência, não conseguiu revascularizar. Então parte dessa área teve uma necrose. Então morreu por falta de um suporte sanguíneo ideal para o local. Então, quando tem essa região que o médico, através dos exames, da avaliação, não consegue ter um retorno de que o membro vai conseguir ficar íntegro ainda, ele opta pela amputação, porque dessa forma ele limita que aquela região que está já em necrose prejudique as outras regiões. Então ela vê até a altura que tenha um suporte bom, né? Ou seja, até a altura onde está o trombo, e faz a amputação. Que aí é melhor até para a vida do paciente, ele pensa em poupar a vida do paciente, né? E é uma situação muito difícil, né? Tanto do paciente quanto da família que sofre bastante com isso, porque a adaptação é complicada, tem as questões de prótese depois, até a parte da depressão, tudo mais, que é uma coisa mais complicada, que a gente pode falar sobre isso no próximo programa. Tá. Para diagnosticar essa doença, o que o médico ali vai solicitar? Ou o fisioterapeuta, como é que é Então, o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito através
da anamnese, exames físicos, testes laboratoriais. A anamnese é aquele que pergunta, né? Isso, a anamnese é aquela entrevista, vamos colocar como uma entrevista que o médico, o fisioterapeuta faz com o paciente, né? É sobre, ela vai ver se ele tem alguma doença já cardíaca, circulatória, alguma outra doença que pode estar relacionada com isso, vai perguntar sobre os hábitos de vida desse paciente, Isso aí. Carlos, você é um fisioterapeuta aí da área, né? E como que é a atuação, como é que um fisioterapeuta, um profissional fisioterapeuta vai atuar com esse paciente depois que é encaminhado do médico? O que o fisioterapeuta por onde ele começa, como é que é o tratamento? Então, primeiramente tem que fazer essa avaliação de forma correta, através da anamnese, exame físico, que esse exame físico você vai ver a pulsação, né? Você vai comparar os dois membros, ver se a pulsação está igual dos dois membros. Vai ver a questão do edema, se tem edema, vai ver a coloração de pele, tá? Vai ver a questão da dor e vai fazer dois testes específicos, que, se eu não me engano, deixa eu me recordar, tem o teste de Romans, que realiza uma dorsiflexão, né, do tornozelo passiva e vai referir uma dor nessa panturrilha muito forte do paciente, né, na maioria de 60% dos casos. E o sinal de Neuhoff, que é um edema muscular, que faz com que, durante a palpação da musculatura da panturrilha, ela parece meio pastosa, igual foi um dos sinais que eu falei. Entendi. E aí é feito esses testes, diagnosticado, também tem testes, exames de imagem, outros testes que podem ser feitos. Então, encaminhado é procurado o médico vai avaliar a situação e aí vai passar para a fisioterapia fazer os tratamentos, tá? Esses tratamentos eles podem ser tanto na parte inicial, geralmente tem que ser muito precoce, já no hospital. Tá? O paciente está lá no hospital internado, depois da cirurgia, revascularização que você falou, o paciente já pode, se o médico prescreveu, liberou, já pode sair andando. Feita a cirurgia ou não, que tem casos que é feita a cirurgia, tem casos que não, ele já tem que começar com o tratamento. Geralmente o tratamento ele indica, muito antigamente, vou trazer um pouquinho na história, ele indicava que a parte de deambular, de movimentar o paciente era ruim, porque poderia deslocar esse trombo, né, e formar um êmbolo. E esse êmbolo pode ser levado para pulmão, para o cérebro e causar uma embolia pulmonar, um AVE, alguma coisa nesse sentido. Então, os estudos mais antigos falavam disso, que poderia prejudicar. Mas os estudos mais recentes, a literatura mais recente, já mostra que a mobilização precoce desse paciente, a deambulação principalmente precoce desse paciente, ajuda muito na questão da TPP, tanto na casa da prevenção, mas como quem tem já a doença do tratamento com a deambulação, mobilização de membros inferiores, exercícios isométricos de fortalecimento, então são importantes, do que mudou do que antigamente, que era diferente. Então o posicionamento do paciente ali também pode ajudar. O ideal é fazer posicionamento, desde aquele posicionamento normal de leito, questão de úlcera, de pressão e tudo mais, mas principalmente a posição de Tecklenburg, que é uma posição importante, né, do paciente para evitar esse obstrução, esse acúmulo de edema nos membros inferiores. E tem uma telespectadora perguntando, tem umas meias, né, que usam, meia que usa tem umas meias elásticas, chamadas meias elásticas, que elas auxiliam nessa compressão do membro, né, para auxiliar no retorno venoso. Tá? Aí tira aquele inchaço também, aquela perna Isso, ajuda no edema também, associado com outras técnicas, é claro, não é só usar a meia, ela ajuda no edema e também no retorno venoso. Por isso da postura de Tecklenburg também, que é uma postura inclinada, com os membros inferiores na parte mais alta do que o restante do corpo, então ajuda nesse retorno venoso. Olá, Carlos. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aí você contribuindo com o seu vasto conhecimento na área das doenças aí, do tratamento fisioterapêutico. Carlos, muito obrigado pela sua presença, cara. Você é ilustríssimo aqui, nos recebeu aqui na sua casa, nos deu um almoço bacana.
arregado. Então, muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Cláudio, pelo convite e pela oportunidade de estar falando, conscientizando a população sobre as doenças cardíacas, outros tipos de doenças, e a área de fisioterapia é muito importante, tá? Falar para a população continuar fazendo exercícios físicos, uma vida saudável, praticar esportes, tá? E cuidar da saúde. Você aí que tá aí, sedentário, paradão, tá vendo que tá criando uma pochete, né, um calinho, né, uma gangorra. Então, Carlos, o que você tem para falar para esse pessoal aí sedentário? Para parar de ser sedentário. Muito bem. Fazer exercícios, e alimentação saudável e todas essas coisas que a mídia divulga. A gente já sabe, mas que a gente sabe que o pessoal não faz, tá? Espero que você tenha gostado daqui de casa, do almoço, dessa tarde de domingo. E é um prazer, espero mais outros programas como esse. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Fique com Deus. Valeu. Fui!